É você mesmo que está sentado aí me vendo, é com você. Então o processo evolutivo está aí, na sua mão, né? Então, ter essa ação, esse impulso é importante. É isso mesmo. Então, baseado, a partir desse princípio, Tom, aí a gente pode entrar naquela questão da pergunta. Por exemplo, quando eu vejo duas consciências tão diferentes, ou às vezes tão parecidas, só que trabalhando com contextos um pouquinho diferentes, como é que eu me comporto? A primeira questão é a seguinte, é saber comigo como é que eu faço essa questão. Tudo que se fala em termos de consciencioterapia, tudo que se fala em termos do professor em sala de aula, necessita de um componente extremamente importante chamado verbação. Que legal. Verbo e ação. Agora, preferencialmente, o verbo, o falar, acontecer depois da ação já realizada. Porque uma vez que você fala as coisas com chancelamento da tua energia, do teu conhecimento teórico e prático sobre aquela situação, aí a situação muda de figura. Senão a gente fica que nem um teoricão pregando, faça isso, faça aquilo, não faz aquilo, moralismo. Né? E ninguém está aqui para ser moralista, ninguém está aqui para ser policial da consciencialidade de ninguém. Quando eu estou diante de uma situação, por exemplo, aquela pessoa que exagera em relação ao uso dos trafares, ou o uso dos trafores, a primeira coisa que eu penso é o seguinte, como eu trabalho em mim essa situação? Voltando para mim, aí eu começo a ter ferramentas para mostrar para o outro como eu faria. E, na verdade, sugerir. Às vezes o outro tem facetas diferenciadas. Eu quero até te interromper nesse momento, porque isso que você está falando é o seguinte, além de você reforçar a força presencial, porque você vai ter a vivência, Sim. Se estiver baseado na vivência, você vai ter autoridade moral, inclusive, para falar. Sim. Então eu endosso, eu quero aqui publicamente, eu, Tom Martins, eu quero reforçar, assinar embaixo do que o meu convidado está falando aqui hoje. Eu quero pessoalmente endossar, porque a vivência... A gente vê isso como fundamental. É importante. E aí o que acontece? São pequenos reajustes que muitas vezes a gente tem que fazer, como a pessoa encara, como a pessoa vê o seu relacionamento com os trafores e como ela encara o seu relacionamento com os trafares. Ninguém está dizendo aqui, em nenhum momento, e a gente também quer chancelar isso, que não é para a pessoa confiar plenamente nos seus trafores. Não, inclusive isso é sinal de maturidade. A pessoa tem que confiar muito nos seus trafores. Ela tem que entender que a representatividade evolutiva de um trafor, um único trafor, que ela chancele, que ela assine embaixo, que ela banque, ela tem muito mais representatividade evolutiva do que uma lista de 100 trafares. Porque ela, na verdade, ela está confiando, ela está colocando a sua energia nessa condição que é uma alavanca evolutiva, o trafor. Então, o importante é a pessoa saber que existem trafores, confiar plenamente nos seus trafores, obviamente, sem nenhum nível de ingenuidade, de hipovalorização ou de diminuição na valorização das adversidades, porque é óbvio que a vida humana tem adversidades e elas foram feitas para serem superadas. A pessoa tem que saber o contexto em que ela está se inserindo, mas ela tem que confiar nos trafores. E se por acaso os trafores não forem essa Brastemp, essa coisa assim, ela trabalha para ampliar os limites dos próprios trafores. Desenvolve, porque o trafor não é uma coisa absoluta. Se eu consigo dar aula para 100, amanhã eu vou trabalhar para dar aula para 200, 300, 500. Então, a pessoa começa, de novo, naquela questão do poliedro, ela começa a ampliar cada vez mais aquela faceta saudável dela, do trafor. A ponto de olhar os trafares, porque ela vai ter um nível de autoestima, um sentimento de autoeficácia, de autorrealização com ela mesma, que ela vai poder olhar os trafares sem adoecer. A gente vê que muita gente... Isso é importante, sem melindres, sem nada disso. Infelizmente, a gente percebe que muitas pessoas não sabem lidar com os próprios traços de maturidade. Elas olham a própria doença adoecendo. Porque a hora que elas olham o próprio trafar, elas se vitimizam,
tendem a bloqueios afetivos de natureza moral, como culpa, remorso, que não ajudam em nada, só faz a pessoa fugir da própria responsabilidade evolutiva. Então a gente começa a ver que é um crescendo. A pessoa começa a confiar nos seus trafores, traços força, com gana, com força, com cosmoética, e ela começa a abordar melhor os próprios trafares. Porque ela tem uma reserva de autoestima. Ela sabe que ela tem potencialidade. Então, aí sai daquele contexto que você estava colocando. A pessoa que, na verdade, vê o trafor como se fosse um mundo cor-de-rosa, e não é assim. Nós temos várias adversidades na vida que são para serem trabalhadas mesmo. E a pessoa que, na verdade, olha o trafar e adoece mais ainda. Então, foge desse polo. Quer dizer, eu vejo assim, não é para ter autocorrupção e não olhar para o trafar. Então, vamos olhar, Sim. Não vamos esconder. Nada de colocar embaixo do tapete. Isso. Vamos deixar em cima da mesa. Mas eu vou olhar com um grau de maturidade suficiente para não adoecer. Basicamente é isso que eu estou entendendo do seu discurso. E se você tiver antes todo um suporte emocional, energético, de já saber quais são seus traços força, na hora que você olhar um traço fraco, você tem um estofo da tua própria autoestima, uma base que não vai te causar grandes problemas de natureza moral, de natureza energética. Obviamente vai incomodar alguma coisa. Isso é importante, né? É importante incomodar. Natural, certo. Mas não vai te derrubar. Exatamente. É aí que a gente estaria. Bom, vamos dar uma guinada aqui. Consciencioterapia. Então tá. Vamos diferenciar um pouquinho a consciencioterapia, por exemplo, da psicologia ou das terapias alternativas. Sim. Qual que é essa diferença? Acho que a principal condição que a gente pode definir é a questão da vivência do paradigma consciencial. Quando se fala de consciencioterapia, acima de tudo, a gente está falando da condição da vivência de um paradigma consciencial, baseado na bioenergética, tá? Ou seja, essa vida humana ela é basicamente bioenergética, é como se a gente estivesse imerso numa grande piscina de bioenergias. E a pessoa trabalhando com essas bioenergias, não negligenciando essa realidade, começando a vivenciar de modo cada vez com menor nível de crença e cada vez com maior nível de autocomprovações cosmoéticas de que isso realmente existe, a pessoa começa a vivenciar essa questão da bioenergética. Uma outra condição importante dentro do paradigma consciencial, e que é muito importante dentro da consciencioterapia, é a questão da holossomática. Nós temos 4 veículos de manifestação. Isso é importante. Vamos explicar um pouquinho Sim. isso? Essa divisão didática, na verdade, mas ela também é uma divisão didática baseada em experiências, experienciais, tá? Em que nós temos alguns veículos de manifestação, para que a gente possa, na verdade, manifestar aquilo que a gente conversou dos componentes mentais somáticos, os componentes ideativos, os componentes afetivos, os componentes energéticos e esse componente também grosseiro aqui, nosso braço, perna, isso tudo aqui também tem esse veículo mais tosco, que é o corpo físico, o corpo humano, que é mais fácil da gente ver, da gente identificar. Isso, esse eu estou vendo aqui. Esse é fácil, esse é mais tudo fácil. Bem. Né? Isso. Agora, os outros veículos. O energossoma. O energossoma, por exemplo, história? é o corpo energético. É o corpo, na verdade, que ele é resultado das energias manifestadas a cada momento. Cada segundo, cada milissegundo de manifestação, de vivência humana, de vivência extrafísica, nós estamos emanando e nos manifestando através de um padrão energético. Então, aqui agora eu estou emanando energia. Energia. Você agora está emanando energia. Eu estou emanando energia, todos nós aqui dentro do estúdio estamos emanando energia, e existe toda uma realidade energética, bioenergética, em que a pessoa se insere, ela começa a promover uma melhoria qualitativa, ou seja, na qualidade da sua manifestação energética, e ao mesmo tempo um aumento quantitativo no volume das energias manifestadas. Com esse incremento energético, você pode até aumentar a sua saúde energética.